Uma boa tarde a todos. Que a nossa tarde possa ser uma tarde de bastante esclarecimentos, de bastante troca de ideias e energias, que a gente possa sentir que valeu a pena estar nesta tarde aqui no Manuel Bento. O tema não é um tema tão simples, não é um tema corriqueiro, não é um tema habitual que se faz numa casa espírita, mas a nossa casa, por ser reconhecidamente, né, uma casa que privilegia a criança, que tem um trabalho muito sério com a criança, né? Não sei se todos sabem, mas a segunda-feira aqui no Manuel Bento é o dia da criança, né? Um dia que nós temos trabalhos específicos, atendimentos específicos voltados à criança. Para isso, a nossa casa foi necessário que se fizesse algumas mudanças, até de conceitos, de pensamentos, de ideias, quando nós resolvemos implantar esse trabalho. Para vocês terem uma ideia da dificuldade e da mudança que foi necessária ser feito, sabe uma placa famosa que vocês veem, ouviam pelo menos aqui no Manuel Bento, e vem ainda em algumas casas espíritas, como o silêncio é uma prece, né? Essa placa ela é espalhada pela casa e nós a retiramos. Já foi a primeira atitude de revolucionária, vamos assim dizer, né, para mudar os conceitos, porque a criança dificilmente vai fazer silêncio. A criança é criança, tem energia, né? Corre, né? Então nós tivemos que adaptar os conceitos, adaptar os próprios trabalhadores, os dirigentes, né, para mudar a ideia. E nós conseguimos, graças a Deus. Quem vem aqui numa segunda-feira fica encantado de ver o que acontece. Em virtude desse trabalho, então, dessa seriedade com que a gente trata o tema criança, no mês passado inteiro, né, nós fizemos palestras sobre esse tema, de prevenção ao abuso infantil. As palestras todas foram feitas por psicólogos, a única que foi feita por não psicólogo foi a minha, né? E eu estou aproveitando então que eu fiz essa palestra lá para os pais, e estou repetindo ela hoje, vou gravá-la para deixar lá no meu canal, porque o assunto é um assunto que precisa ser tratado, né? Principalmente no meio espírita, que talvez possa contribuir com o entendimento de algumas coisas. Daí a razão de nós estarmos vendo essa palestra hoje, tá bom? E eu agradeço a atenção de vocês para esse tema. Bom, vamos começar aqui com o que eu falei para vocês, né? Dia 18 de maio é instituído aí o dia em que se pensa, em que se lembra deste tema, né? Que é o tema de abuso, né, de adolescentes e crianças. E durante esse mês inteiro de maio, como eu já falei, foram feitas palestras esclarecedoras sobre o assunto, e nós deixamos esse cartaz rodando no nosso data show, também lá na nossa página no Facebook, para relembrar, para fazer com que o tema em si fosse, né, e seja de alguma forma lembrado, tá bom? Então esse é um cartaz que circula, né? É um cartaz que, inclusive lá no nosso site, ele foi, no site não, lá na página do Facebook ele foi replicado, tá? Então dia 18 de maio é o dia. E por que dia 18 de maio? Ou seja, por que esta data foi escolhida? O que é que ela tem de especial, de interessante, que possa ter sido definida como a data para ser estabelecido esta lembrança, né, dessa situação tão aviltante? Tudo tem a ver com a história de uma menina, a Araceli, que é esta menina que aí está. A Araceli, ela tinha 8 anos de idade, eu até fico chateado em falar, sabe?
mas a gente tem que falar. Ela tinha 8 anos de idade quando lá em Vitória, né, na cidade de Vitória, eles eram de São Paulo, mudaram para lá porque ela tinha problemas de saúde, e aí os pais conseguiram mudar para Vitória, porque ali o ar, alguma coisa assim, poderia ajudar a filha. E ali ela, com 8 anos de idade, acabou sendo violentada por 2 rapazes da alta sociedade, rapazes que têm os pais poderosos. O ano de 1973 ficou marcado por esse episódio chato, porque o fato deles serem poderosos, nada foi feito mesmo sabendo, né, que eles eram os culpados pela situação. Não só violentaram a menina, como também a mataram. E para não reconhecer o corpo, ainda jogaram ácido no seu rosto, para desfigurá-la. Realmente um espetáculo dantesco, né? Um espetáculo aviltante, ignóbil, né? E, por terem condições, acabaram sendo mantidos soltos, né? Se drogavam, eram conhecidos da menina, por isso que ela, né, aceitou a carona de um deles, quando estava voltando da escola. Coisas que jamais você poderia imaginar que uma pessoa faria, né? A menina, na sua inocência, acabou sofrendo as consequências. Bom, então a partir daí, no dia 18 de maio, que foi a data em que seu corpo foi encontrado, né, estabeleceu-se uma lei federal aí, 9.970, no ano 2000, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa lei foi sancionada, né, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, nós, como eu já falei para vocês, nós adotamos essa campanha durante o mês de maio, e além daquela imagem, nós também colocamos um vídeo lá no nosso Facebook. Esse vídeo, ele é um vídeo que foi feito para celular, então eu vou mostrar ele para vocês, ele vai estar aqui do lado esquerdo, tá? Da tela. Ele foi feito para celular. E esse vídeo, só para vocês terem uma ideia, assim que nós o postamos, ele teve mais de 32 mil visualizações e mais de 1000 replicações, compartilhamentos, né? E eu convido a vocês que ainda não fizeram, que quiserem baixar esse vídeo no seu celular e replicar. Ele é um vídeo educativo, voltado para a criança, numa linguagem que atende a criança, para fazê-las com que elas, né, na sua inocência, elas não sejam de alguma forma utilizadas ou usadas, tá bom? Eu vou tomar a liberdade de mostrar o vídeo para vocês, tá? Segredo, eu não posso contar pra ninguém. Dizem que o segredo eu não posso contar pra ninguém. Mas se o segredo gera em mim muito medo, me deixa tão triste e me faz chorar, será que mesmo assim eu vou ter que guardar? E quando esse segredo machuca meu corpinho, me fazendo sentir vergonha e pavor, será que esse segredo tem que ser mantido? Não, 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 não. Corra pra contar ao papai e à mamãe
você tem que contar. Bom, tá aí o vídeo. Quem quiser depois baixar lá na página do Facebook, está lá. É um vídeo que ele atinge as crianças de uma forma muito poderosa. Ele foi muito bem elaborado, né? E não sei se vocês viram e repararam que ele fala que esse segredo você tem que contar, procure alguém que você confia, né? Então eu vou dizer para vocês o seguinte: nós temos aqui no Manuel Bento, além deste trabalho com as crianças que é às segundas-feiras, nós temos um trabalho de domingo de manhã que é feito com crianças carentes. Há mais de 25 anos nós temos esse trabalho, todo domingo de manhã. E se eu falar para vocês que nós já tivemos 2 casos, nesses 25 anos, de crianças que vieram contar para a tia que estavam sofrendo abusos. Na cabecinha dela, elas não entendiam direito o que acontecia, tá? Mas a gente percebia que elas estavam, as tias pelo menos na época, percebiam que elas estavam com alguma diferentes, né, no seu comportamento. A gente vai abordar isso mais para frente também, para explicar. E ali, em épocas diferentes, né, se descobriu este fato. Um era o padrasto e o outro era um tio. Tá bom? No caso, uma das crianças acabou indo morar com a avó e a outra foi morar com a tia. E também, esse assunto, né, a gente está falando aqui de abuso sexual, mas tem muito mais coisas acontecendo de violência, tá certo? Nós tivemos recentemente, há 2 meses atrás, uma das mães que frequenta aqui, ela foi vítima de feminicídio. Então a violência, infelizmente, está agraçando aí o mundo, né? Falta de amor, falta de compreensão, falta de humildade, porque são pessoas agressivas, são pessoas orgulhosas ao extremo. E por esses 3 episódios que eu falei para vocês, dá para a gente ter uma noção, né, do que vem ocorrendo. Com relação à criança, é complicado porque incomoda demais você saber que coisas assim acontecem. Incomoda muito, né? E a grande questão que fica é tentar entender por que isso acontece. Ou seja, por que o ser humano chega num nível desse, de violência à extrema, né? Inclusive com uma pessoa inocente. O que é que faz isso acontecer? Outra questão que fica é por que Deus permite algo assim? Onde está a sua justiça? Ou seja, Deus, né, que é o Criador de tudo, deixa que coisas assim aconteçam? Então são situações que a gente não encontra uma explicação se a gente for buscar justiça, né, se a gente for buscar um Deus que é pai, que é amoroso. Como é que a gente entende algo assim? Tá certo? Outra questão para nós espíritas é essa aqui, ó. Será que o espírito da criança pediu para passar por algo assim? O que vocês acham? Será que a gente consegue conceber um espírito se preparando para reencarnar e pedindo para passar por algo assim? Não dá, né? Eu já vi pessoas dizerem isso, tá? Eu já vi pessoas que, por um raciocínio estreito de compreensão do que é a doutrina, dizendo inclusive que é karma. Karma sequer existe no vocabulário espírita. É falta de estudo, é falta de compreensão, é tratar o assunto de uma forma muito superficial, porque a gente sequer sabe o que significa karma. E aí a gente usa, né, para justificar essas atrocidades. Então, na minha concepção, não é isso. E nós vamos ver mais para frente também, tá bom? O entendimento do que é de fato.
Se nós formos lá no Livro dos Espíritos, das questões 258 até 273, é um item, escolha das provas. E eu convido vocês para que depois leiam, tá? Escolha das provas. Então nós vamos ver que, na verdade, o espírito que vai reencarnar, ele faz uma programação, ele faz um processo com base, né, na sua consciência, que agora está ampla, porque ele tem acesso, né, nesse momento aí, aos seus passados, ao seu possível futuro. Então ele se planeja para as provas que ele vai enfrentar quando encarnar. Mas essas provas, elas são provas nos aspectos do seu engrandecimento espiritual, do seu desenvolvimento como espírito. Elas não têm nada a ver com a questão do que vai acontecer na matéria com ele. Tem a ver com a escolha da profissão, com o que ele vai fazer, a nacionalidade, a raça, a situação em que ele vai vivenciar as coisas, para o seu desenvolvimento espiritual. Então, achar que uma criança ou um espírito em sã consciência vai escolher passar por uma situação de abuso, aí realmente é faltar com estudo, é faltar com inteligência, é faltar com o uso da razão e com o entendimento de que espiritualmente nós estamos aqui para crescer, porque esta vida é passageira, ela é momentânea. Tá certo? Bom, então está aí um convite para que vocês leiam. Não há esse determinismo, tá certo? O objetivo maior é crescimento espiritual. Provas o que são? É você, olha, a partir do momento que eu tenho uma consciência como espírito, de que eu não posso, ou que determinadas coisas não são boas para mim, não vou mais fazer. Bom, então, você está decidido que não vai fazer mais, você se arrependeu, você descobriu, por exemplo, você que magoou pessoas, descobre que isso não é bom, e fala, bom, então eu vou reencarnar, não quero mais magoar ninguém. Quero aprender o amor de forma incondicional, não o amor possessivo. Então, vamos lá. Vamos pôr a prova? Percebem a diferença? Tá certo? Então esqueçam essa palavra karma, ela não existe no vocabulário espírita. Nenhum momento os espíritos falaram para Kardec sobre ela. Tá bom? Bom. Outra questão que nós temos que pensar, e essa imagem que está aí, é uma imagem que eu tento mostrar em um processo de reencarnação, tá? De uma mesma pessoa. Esta, por acaso, está reencarnando, né, as suas 3 vidas anteriores, ela foi mulher, e ela reencarnou como mulher. Lá no Livro dos Espíritos, de novo, está o convite, das questões 166 a 171. Reencarnação, para que serve, e justiça da reencarnação. Olha o título, justiça da reencarnação. Então, se nós lermos por que a gente reencarna, qual o objetivo, somando com a escolha das provas que eu já falei para vocês anteriormente, nós vamos criar um entendimento, né? Este que eu já falei para vocês. Resumidamente falando, o espírito reencarna objetivando o seu desenvolvimento espiritual. E ele reencarna também objetivando trocar experiências para que através da troca ele possa se desenvolver. Por quê? Porque no plano espiritual há uma certa separação dos espíritos, baseado já nos seus conceitos, seus valores, sua vibração, sua energia em si. Então no plano espiritual a gente meio que convive com semelhantes, mais ou menos semelhantes.
Qual o aprendizado que eu vou ter convivendo com semelhantes? O que vocês acham? Vou ter algum aprendizado? Então, aonde que eu vou ter condições de vivenciar situações, né, com pessoas que pensam diferente de mim, ou que estão vibrando de forma diferente minha, ou que têm conhecimentos diferentes dos meus? É reencarnando. E aqui, na convivência com espíritos diferentes, é que a gente pode, através da inter-relação, né, se desenvolver. Então, o objetivo da reencarnação é esse, é o desenvolvimento do espírito. E mais, a reencarnação não visa punir ninguém. Pelo contrário, visa ajudar o espírito a se desenvolver. Então, não é punição. Uma vez eu estava falando sobre isso e aí me falaram assim, mas isso aí é fácil você falar, vai explicar isso aí para a mãe de uma criança excepcional. Vai explicar isso aí para alguém que sofre, já nasce com algum tipo de problema. Bom, justiça da reencarnação. Se nós formos pensar que somos espíritos eternos, que já tivemos várias experiências, se eu já nasço, né, de alguma forma, com algum tipo de situação física, esta situação é o melhor para o espírito. Nós não conhecemos a sua história anterior, tá certo? E aí então vai um convite também para ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas anteriores das aflições. Não está aqui na palestra, está anotado, eu só lembrei agora. Causas anteriores das aflições. E aí nós vamos entender. Se nós queremos um Deus justo, como é que Deus permite, né, que uma pessoa já nasça com problemas? O espírito está passando por uma situação em que aquilo é o remédio para ele. E diferentemente do que se pensa que os pais dessas crianças, né, que é outra ideia absurda que eu vejo, de tratar os pais dessa criança com preconceito. Sabe aquela coisa do karma? Nossa, esses pais aí, hein? Imagina o que não fizeram. A gente quer ver a coisa, né? Não é assim que nós temos que olhar. Nós temos que olhar esses pais com, sabe, com amor. Falar, puxa, olha que pai, que coragem que eles tiveram, que espíritos preparados, né, para receber e enfrentar uma situação dessa numa sociedade tão preconceituosa quanto a nossa. É esta visão verdadeira que nós temos que ter, baseado no conhecimento espírita, não nessa ideia superficial da lei de Talião, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, se a pessoa nasceu problemática, porque ela causou problemas lá atrás. Às vezes a gente não sabe. Eu gosto muito de usar o exemplo de um garotinho que está lá no livro Céu e Inferno, no finalzinho do livro. Marcel, um menino do quarto número 8, eu acho que é. Eu sempre confundo se é número 8 ou número 4. A memória às vezes me falha. Mas aí nós vamos entender que esse menino sofria de uma doença que era degenerativa. E o Kardec, depois que ele desencarnou, o Kardec chamou o espírito dele para conversar, para entender por que ele sofreu tanto na Terra. Dentro desse conceito, deve ter sido um capataz de escravo, né? Deve ter aprontado nenhuma. Nada. O espírito pediu para vir daquele jeito, porque queria experienciar uma experiência que que ele suportasse com, vamos assim dizer, garbor e tranquilidade, que o elevasse.
Foi escolha dele. Estão vendo essa imagem? Essa imagem aí ela é importante, tá? Para a gente entender o que eu vou estar falando daqui para frente. A primeira coisa que nós temos que entender é essa questão do instinto sexual, né, versus a necessidade do espírito. Então é o seguinte, fisicamente falando, nós temos instintos. Os instintos não estão presentes, teoricamente, nos espíritos. É isso que a gente tem que pensar. Lembra que eu falei que a gente convive no plano espiritual com mais ou menos semelhantes? Então, como eu convivo com semelhantes, eu não ajo instintivamente porque eu não tenho que enfrentar situações diferentes. Tá certo? O instinto é algo que está no ser humano e ele é oriundo do reino animal, dos quais o nosso corpo é, vamos assim dizer, um progresso. 6 milhões, né, de anos de progresso para chegar no nível que nós estamos hoje. Mas a palestra não é para falar sobre isso, tá certo? É só para a gente entender. E aí, uma coisa interessante, ó, questão 605. Há no ser humano encarnado a natureza animal e a espiritual. Então, como espíritos, nós temos as nossas necessidades espirituais. Encarnados, nós temos as necessidades animais, oriundas do reino. Então, nós temos uma certa natureza animal presente na nossa vida, e que nós estamos, aos poucos, aprendendo a dominar. Pelo corpo, possui a natureza e instintos do animal. Pela alma, a dos espíritos. Puxa, mas por que você está falando isso? Para nós pensarmos. Eu posso sair dessa palestra aqui, depois de fazê-la, né, pensando uma série de coisas, pego o meu carro, a primeira fechada que eu tomar, quem é que vai prevalecer? O meu lado espiritual, ou meu irmão, vai com Deus, aprenda a dirigir melhor, ou é o lado instintivo que vem primeiro? É só um exemplo simples do que eu estou dizendo, dessa questão do quanto o instinto pode estar nos influenciando e nós nem o percebemos, tá? Aí nós temos a questão 200 do Livro dos Espíritos. O espírito não tem sexo, como entendemos. Nós temos que pensar sobre isso, porque o espírito, que somos nós, encarnados, ao desencarnar, ou no estado de desencarnado, ele é energia. Então não tem sexo, vamos assim dizer, oriundo do corpo físico, porque não há necessidade do espírito procriar no plano espiritual. Quem cria os espíritos é Deus. Então não há um acasalamento, entende? Do espírito macho com a espírita fêmea, que vão gerar os espíritozinhos. Não existe. É difícil para a gente entender isso. É meio complicado, porque a gente vive de uma forma tão, tá, que fica difícil de entender. E quer ver uma outra questão interessante? Ó? Questão 201, o espírito escolhe o sexo masculino ou feminino a cada reencarnação. Então não existe essa figura, não existe a figura do espírito masculino e do espírito feminino. Aí me perguntaram também uma vez, mas então por que quando o espírito se apresenta, ele se apresenta com o corpo feminino ou corpo masculino? É o perispírito, é o corpo intermediário, que normalmente vai se apresentar de acordo com a última encarnação. Ou, se você estiver encarnado e se apresentar para alguém
durante o sono, vai se apresentar com aquele seu corpo de hoje. Então o Edson de hoje está usando um corpo masculino. Quem foi o Edson ontem? Talvez tenha sido a Maria Quitéria, por exemplo, né? Alguma coisa ruim nisso? Se o espírito tem que se desenvolver, ele tem que experienciar situações, provas. Às vezes, uma prova para um espírito é justamente reencarnar na condição inversiva. Inversiva no aspecto da última encarnação dele. Isso é uma prova que ele escolhe. Percebem? Bom, então o que isso quer dizer? Que o espírito não tem sexo na acepção da palavra, e ele não precisa do sexo no plano espiritual. Apesar de que tem espíritos que continuam com essas ideias. Mas é oriundas do quê? Da força do físico, impregnou o seu espírito. Da intensidade das sensações que ele vivenciou durante a vida. Isso é de extrema importância para a gente entender, tá bom? Então vamos ver aqui, as fases de desenvolvimento do ser humano. Imaginem aquele espírito que reencarnou, né? E na primeira fase aqui de recém-nascido e lactente, que vai de 0 a 2 anos de idade, ele não tem qualquer influência sexual. Vocês concordam? Não tem, porque não tem, os hormônios não estão, né, sendo produzidos. Ele está aprendendo ainda a usar um corpo físico. Talvez na condição inversiva, ele está aprendendo a dominar esse corpo, que até então ele ainda não estava habituado. Tem que pensar nisso, tá? Então, se a criança, nessa fase, ela não tem influência sexual, como é que o adulto vai e abusa dela? Eu pergunto para vocês. Ah, é karma. Não, calma, porque não existe essa história de karma. Não existe. Então, se a criança não está sequer ainda, né, vamos assim dizer, emitindo as energias sexuais para atrair, né, no aspecto do instinto sexual de um adulto, pelo amor de Deus, não existe. Depois nós temos a primeira infância, que vai dos 2 aos 7 anos de idade, ainda sem qualquer influência sexual. Basta a gente ver nossos filhos. Aliás, nem pensam no assunto, né? Antes da gente entregar o celular para eles, é lógico, né? Porque depois que a gente começou a entregar o celular, aí sei lá o que acontece, né? Mas até então não era assim. Depois vem a infância, que vai de 7 a 12, e aí que começa a influência sexual, mas a partir ali dos 10, 11, 12 anos de idade, que é onde é a fase em que os hormônios começam a fazer efeito. É uma fase de transformação física, inclusive. Tá certo? Eu não vou falar do corpo humano, porque acho que todos vocês sabem o que acontece, tá certo? Na mulher acontece de um jeito, no menino acontece de outro jeito, e por aí afora. Depois, gente, vem a fase da adolescência, ou aborrecência. E eu pus ali, de 12 a 18, e agora já estão estendendo para 20, e olhe lá, hein? Tem adolescentes aí com 25, 30. Eu estava lendo recentemente uma notícia de um casal lá nos Estados Unidos que entrou com um processo contra o filho, para que o filho saia de casa, né? 40 e tantos anos. O eterno adolescente, síndrome de Peter Pan.
Então aqui há um fortalecimento da energia sexual, né? Começa esse processo aí de descobrimento e tudo. Então aqui sim começa o instinto, né? Falar mais alto. E aqui é a fase do jovem adulto, que é a atividade sexual plena e acelerada. Segura o menino, segura lá, que a coisa é feia. Né? Depois vem a meia-idade, 40 a 65. Eu gosto de colocar ali 65 porque eu estou na meia-idade, entendeu? Diminuição da atividade sexual plena. Começa a diminuir. Por mais que a gente não goste, diminui. Tá certo? E por que diminui? Eu acho que isso é o X da questão. Ah, porque Deus é injusto, porque, poxa, né? Imagina. Ainda bem que inventou Viagra. Umas coisas assim. Né? Sabe por que diminui? Porque vai chegar essa fase. Quem tiver a felicidade de chegar nessa fase, né? Que é a chamada terceira idade, ele tem a atividade sexual mais arrefecida ainda. Por quê, gente? O que vai acontecer nessa fase? Qual que é a grande probabilidade? De bater as botas. Vocês concordam? Bater com as 10, que nem fala, né? Ora, é o espírito. Lembra aquele espírito que entrou no corpo e ele não tinha atividade sexual ainda, não tinha os instintos, e aí começa um processo de aprendizado a dominar isso, né? Fazia tempo que ele não usava, aí de repente ele tem que aprender a dominar e tal. Ele não vai voltar para o plano espiritual? Ora, no plano espiritual ele não vai precisar. Caramba, é assim, hein? É. Então vocês percebem o que acontece com pessoas que se deixam levar pela energia sexual ao extremo, que não pensam, que não usam a razão, que se deixam levar apenas pelo instinto. No popular, é aquele que só pensa naquilo, né? Vocês devem saber que existem pessoas assim, tá? Vocês podem não acreditar, mas tem. O que acontece com essas pessoas? Elas vão desencarnar e o objetivo, ou seja, as sensações que ela mais auria, que ela tinha necessidade, que ela se ligou, que ela criou a dependência, vão permanecer. Ela não tem como satisfazer essa sensação lá. Ela vai fazer isso aonde? Ao invés dela se desprender, ela vai ficar presa aqui. Vai virar um encosto sexual de alguém. Vai obsediar uma pessoa, que é o famoso encosto. Obsediar porque ele precisa dessa energia, que ele se habituou, ele criou o condicionamento e ele não consegue se libertar, então vai obsediar. Tá certo? Bom, já que nós falamos sobre isso, veja essa questão aí do corpo físico, né? O corpo físico, ele é bem característico, né? Existem as condições físicas do homem e as condições físicas da mulher. Existem os instintos sexuais do homem e os instintos sexuais da mulher. São diferentes. O homem é muito mais potencializado nesse sentido. Do instinto sexual, estou falando. Tanto que você não vê falar em abuso sexual feito por mulheres. Quem é que abusa sexualmente? É o homem. Se existe de mulheres, é muito raro. Mas a maioria são homens. Por quê? Porque a força sexual no homem é muito mais poderosa, ela é muito mais latente do que na mulher. A mulher tem outras características,
né? Pelo fato dela poder procriar, né? dela amamentar. Então tem outras características físicas que o espírito que está vivenciando uma vida feminina aprende coisas diferentes do espírito que está vivenciando uma vida masculina. Tá certo? E aí nós vamos então para a questão 367 a 370 do Livro dos Espíritos. Influência do organismo. Gente, o Livro dos Espíritos é um manual, é uma coletânea de informações de extrema importância para a gente entender esses processos, tá? Aqui a questão é, até que ponto o organismo físico influencia o espírito que está nele ligado? Eles dizem ali, resumidamente falando, que essa influência ela é muito grande. Tá certo? Ela é grande. Porém, não o espírito que está num processo de aprendizado e ele levar a sério o seu lado espiritual, ele não se torna dependente dessa influência. Ele tem que aprender a controlá-la, a mantê-la sob equilíbrio, entende? Porque tudo aquilo que leva ao excesso, né, leva ao descontrole e leva ao desequilíbrio. Então, se nós formos parar para pensar, nós encarnados no processo de desenvolvimento espiritual, vamos viver essas experiências físicas, elas vão falar sim, né, no nosso dia a dia, durante o período, como já foi mostrado ali, naquele quadro, mas o grande objetivo é nós aprendermos a dominá-las, porque nós não vamos ter necessidade delas lá, ok? Bom, isto posto, vem uma grande questão aqui. Seria o agressor um doente? Isso é uma questão para a gente pensar. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o pedófilo, né, a pessoa que agride uma criança, sexualmente falando, é um doente. Mas doente do quê? Ele tem alguma alteração química no cérebro que provoque isso? Eles não sabem explicar. Porque até onde eu li, não existe nenhum tipo de programa de acompanhamento, mesmo porque o pedófilo também não se apresenta, né, gente? A pessoa, você numa universidade, fala assim, olha, vamos fazer um programa de acompanhamento de pedófilos, se inscrevam. O que vocês acham? Quantos vão se inscrever? Então, como não tem um acompanhamento sério nesse sentido, se coloca na condição de doente para criar uma muleta. Para mim não é doente, para mim é um espírito fraco no ponto de vista espiritual, se deixando influenciar em demasia pelo instinto sexual, ao ponto de fazer uma barbaridade dessa, abusar de uma criança que sequer tem a energia sexual latente. É um distúrbio espiritual, talvez ainda sofrendo um processo obsessivo. Então, diante do que a gente já viu aqui, do que a gente vem falando, ninguém em sã consciência vai reencarnar para ser abusado, e ninguém em sã consciência vai reencarnar para ser abusador. Como ninguém vai reencarnar para se trair, para se deixar influenciar por essa energia e destruir um lar, por exemplo, né? Se deixar levar pelo lado do instinto e não usar a razão e aí criar situações de desequilíbrio. Como ninguém reencarna para se viciar em drogas físicas, químicas, que aliás o tema dessa semana aqui na casa é esse, né? Dependência química. O que isso causa para o espírito? Ninguém reencarna com esse objetivo. Todo mundo reencarna com o objetivo de crescer espiritualmente. Depois acaba
pela influência do organismo, pela influência do meio que está convivendo, né? E pelo excesso de descontrole dos instintos, fazendo essas coisas e se comprometendo espiritualmente aí, sei lá, por muito tempo. Na sequência, eu convido vocês para que leiam lá no Livro dos Espíritos, a questão 907 até 912, quando eles tratam especificamente das paixões humanas, né? Não só dos instintos, mas as paixões, como o orgulho, como, né, a vaidade, como a cobiça, como a sensualidade, por aí afora. E ali eles deixam claro o seguinte, que apesar das paixões exercerem uma influência muito forte no espírito, não tem espírito que não consiga suplantá-las. Porque o objetivo não é se deixar levar pelas paixões, e sim aprender a dominá-las. Tá certo? Olha essa frase de Platão: a velhice é um estado de repouso e de liberdade dos sentidos. Quando a violência das paixões relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Parece que Platão era espírita, né? Parece que Platão ele estudou aquele quadro que eu mostrei para vocês, né? De evolução do ser humano, do processo dos instintos, né, estarem presentes, depois eles vão diminuindo. Está aqui, ó, a velhice é um estado de repouso e de liberdade dos sentidos. Que sentidos que ele está falando aqui? Dos sentidos físicos. Quando a violência das paixões relaxa e o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Eu gosto demais dessa frase dele, porque é como um resumo dessa palestra, né? Furiosos tiranos. Bom, então, diante disso, gente, por que acontece o abuso infantil? A pessoa é doente? A que causa? A pessoa simplesmente está num processo de se deixar levar instintivamente falando, ela não está usando a razão, ela não está usando nada de conhecimento das leis, inclusive da natureza. A principal das leis que os Espíritos vieram apresentar é a lei de justiça, amor e caridade, né? Porque o amor é que suplanta os pecados, segundo João. É o amor que tem que prevalecer, e não simplesmente o uso, né, do instinto acima das razões ou das coisas, ao ponto de cometer uma barbaridade dessa. Só que ele acontece. E aí nós vamos falar então, para nós aprendermos um pouco, quais são os sinais. Até aí tudo bem, gente? Essa questão de entender esse processo? Bom, o que acontece com a criança? Quais são os sinais? Primeiro, que ela começa a apresentar um quadro de ansiedade excessiva. Ela se transforma, ela não é mais aquela que você está habituado a tratar. Depois ela tem pesadelos, gritos no sono, porque aquilo a incomoda, né? Aquilo perturba, e ela, como ela tem vergonha, ou ela não consegue falar para os pais, ou ela não entende, né? A forma como ela tem de expressar é esse, tá certo? Perda ou excesso de apetite. Ou ela deixa de comer normalmente, ou come de forma, né, acelerada. Xixi na cama. Ela já tinha parado, de repente volta. Tá? Problemas intestinais, desarranjos constantes, são sintomas. E medo de relacionar-se. Ela começa a, não quero mais ir para a escola, não quer mais brincar na casa de não sei quem, ou seja,
ela começa a criar uma dificuldade qualquer aí nessa questão de relacionamento, tá certo? Bom, quais os danos que causam? Imaginem o dano que pode causar para uma criança uma situação dessa, né? Aliás, antes de falar disso, eu não sei se vocês sabem, mas existe, gente, uma rede na Deep Web, chamada Deep Web, hein? De pedófilos, que eles trocam imagens, ou seja, é um negócio assim que você fala, meu Deus, como é que pode uma pessoa se ater a esse tipo de coisa? Venda de criança, olha a loucura que é. Bom, quais os danos que causam? Depressão. Você já tinha ouvido falar que criança fica depressiva? Hoje em dia, sim. Nós recebemos crianças depressivas aqui no Manuel Bento, nas segundas-feiras. Onde você ia imaginar que isso poderia estar acontecendo? Ansiedade, né? A criança se torna ansiosa ao extremo. Pânico, medo da convivência. Se tranca, se isola, não quer mais conviver com as pessoas. Isolamento, como eu já falei aqui, e rejeição. Tanto ela se sente rejeitada, como ela começa a rejeitar o mundo e as coisas à sua volta. Baixa autoestima. Essa criança se sente, como é que eu poderia dizer? Ela se sente mal com ela mesma, né? Ela não se sente bem. Ela teria tudo para ser um adulto equilibrado e vai crescer em desequilíbrio. Culpabilidade, ela vai carregar a culpa daquilo. Porque como ela não tem condições de discernir que ela é vítima, principalmente que o adulto ainda vai querer jogar a culpa em cima dela, né? Ela vai carregar esse processo. Uma vez me perguntaram, nessa situação, se o abusador de hoje foi um abusado ontem. O que vocês acham? Então, o abusador adulto foi uma criança abusada? Qual é a probabilidade? Só se a gente acreditar nessas leis malucas que criaram aí, né? De ferro e fogo e por aí afora, né? Olho por olho, dente por dente. Existe isso, tá certo? Transtornos alimentares. A gente já falou um pouco sobre isso. O que fazer para ajudar? Pegamos uma situação dessa, o que a gente faz para ajudar? Está acontecendo, é um vizinho, uma vizinha, no nosso caso aqui, as duas crianças que eu falei para vocês. O que fazer para ajudar, né? Não existe uma fórmula, tá, gente? A gente só lembrou de algumas coisas aqui, ó. Se notar algo diferente, perguntar como ela está. Ou seja, se a criança está agindo de forma diferente, pergunte como ela está. O que é que está acontecendo com ela? Deixa, né, um espaço ou uma condição para que ela possa se abrir, para que ela possa falar. Escutar sem julgar, que é difícil. É muito difícil. Principalmente se for um filho, se for um parente. Quando é algum orientador, até que fica um pouco mais fácil, porque você está distante. Mas quem está vivendo a situação, escutar sem julgar é complicado. Acreditar no relato. Puxa, mas ela é uma criança, será que ela não está inventando? Será que ela não quer chamar atenção? Será que ela não está num processo aí de fantasia? Acredite, na dúvida acredite, porque a única forma que ela vai se sentir de se abrir de fato é ela sentir que ela está sendo levada a sério, tá certo? Que a pessoa com quem ela está conversando está acreditando nela. Olhar amoroso e fraterno, né? Jamais, quando você não vai entrar no processo de julgamento, tem um olhar amoroso e fraterno para com ela.
Aliás, como deve ser tudo, né? Sempre, com relação à criança. Falar palavras de apoio. Acolher e buscar auxílio. Você não precisa resolver tudo sozinho. Existe hoje vários mecanismos, existem, depois vou mostrar para vocês um Disque 100 lá que existe, existem casas, o Manuel Bento aqui, por exemplo, pode ser uma casa que pode estar ajudando, tá certo? A trabalhar isso. Nunca diga que não pode ser verdade. Pior coisa que a gente pode fazer. E agora vem o pior, gente. Aceite mesmo que seja alguém de sua confiança. Normalmente é alguém próximo da criança, vocês concordam? Próximo de sentido. Pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser alguém do prédio, pode ser na escola, não sei. É alguém que conhece a criança. No caso da Araceli, como eu falei para vocês, um dos rapazes lá conhecia. A mãe trabalhava lá na casa dele, coisa que valha, né? Então, conhecia. Tá certo? Puxa, mas não é possível que seja essa pessoa. Bom, você conhece as pessoas, de fato? Conheça os locais que a criança frequenta. É muito importante saber aonde, com quem ela convive, os familiares lá dos amiguinhos, a escolinha. Ou seja, conheça, né? E procure ajuda pelo Disque 100. O Disque 100 é especializado nisso. Concluindo, tá, a palestra. Acolhimento, confiança, amor, carinho, atenção e segurança são, essenciais na recuperação física e emocional da criança vítima de abuso. E não só da criança vítima, tá, gente? Se a gente for buscar aqui, isso aqui é essencial na vida de qualquer pessoa. É essencial na vida da criança em si, que está num processo de desenvolvimento, mas se ela sofreu, então aí é mais essencial ainda, se ela passou por uma situação dessa. Tá certo? O convívio em família num lar equilibrado é o melhor remédio na recuperação da autoestima. Enfim, agradeço, e obrigado aí pela atenção de vocês. Tá?